Essa é a 10ª e última leitura da dinâmica Democracia, Livros e Praças. Em seu artigo Democracia como Valor Universal, Amartya Sen escreve algo fantástico. Ele nasceu em Satiniketá, atual Bangladesh, em 1933. Em 1947, ele migrou com a sua família para a Índia, onde estudou antes de se doutorar em economia pelo Trinity College, em Cambridge. Ele foi o primeiro acadêmico de um país não desenvolvido a receber um prêmio Nobel de Economia em 1998, por sua contribuição às teorias da escolha social e do bem-estar social. É um dos idealizadores do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e fundador do Instituto Mundial de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento, Universidade da Organização das Nações Unidas. É reconhecido internacionalmente por sua dedicação ao combate à pobreza. Foi reitor e professor na Universidade de Cambridge, professor em Oxford e Harvard. A obra, no verão de 1997, aconteceu. Ele foi questionado por um grande jornal japonês sobre o que pensava ser a coisa mais importante que havia acontecido no século XX. Ele pensou, e essa não era uma questão simples, era bem provocativa, uma vez que muitas coisas graves haviam acontecido nos últimos 100 anos. Os impérios europeus, especialmente o britânico e o francês, que haviam dominado o século XIX, chegaram ao fim. As pessoas testemunharam duas guerras mundiais. Viram a ascensão e queda do fascismo e do nazismo. O século testemunhou a ascensão do comunismo e também sua queda, como ocorreu no antigo bloco soviético, ou a radical transformação na China. Também se viu uma troca no domínio econômico do Ocidente para um novo equilíbrio econômico muito mais dominado pelo Japão e leste e sudeste asiático. Não obstante, entre a grande variedade de fatos que ocorreram no século XX, ele não teve nenhuma dificuldade em escolher um como o mais prominente do período: a ascensão da democracia. Não se deseja negar que outras ocorrências também foram importantes, mas ele argumentou que, no futuro distante, quando as pessoas olharem para o que aconteceu no século passado, acharão difícil não colocar primazia na emergência da democracia como a mais aceitável forma de governança. A ideia da democracia teve origem, é claro, na Atenas antiga, mais de 2000 anos atrás. Esforços parciais de democratização foram feitos também em outros locais, incluindo a Índia. Mas é realmente na Atenas antiga e algumas cidades-estado da redondeza, hoje no ambiente que a gente considera a Grécia, que a ideia de democracia tomou forma e foi seriamente colocada em prática, ainda que numa escala limitada, antes de entrar em colapso e ser substituída por formas de governo mais autoritárias e assimétricas. Não houve outros tipos em nenhum outro local. A partir daí, a democracia como nós a conhecemos levou um longo tempo para emergir. Sua gradual e finalmente triunfante emergência como um sistema de governança operacional foi impulsionada por diversos desenvolvimentos, da assinatura da Carta Magna em 1215 às revoluções francesa e americana no século XVIII e a expansão do direito de voto na Europa e na América do Norte no século XIX. Foi no século XX, entretanto, que a ideia de democracia estabeleceu-se como uma forma normal de governo a qualquer nação tem direito. A qualquer uma, quer seja na Europa, na América, Ásia ou África. A ideia de democracia como um compromisso universal é bastante nova e é fundamentalmente um produto do século XX. Os rebeldes que impuseram restrições ao rei da Inglaterra por meio de Magna Carta viram essa necessidade como essencialmente local. Em contraste, os lutadores pela independência americana e os revolucionários na França contribuíram grandemente para a compreensão da necessidade da democracia como um sistema geral. Ainda assim, o foco de suas demandas práticas permaneceu bastante local, confinado de fato aos dois lados do Atlântico Norte e fundado na história econômica, social e política especial dessas regiões. No decorrer do século XIX, teóricos da democracia achavam bastante natural discutir se um ou outro país estavam pronto para a democracia. Esse pensamento mudou somente no século XX, com o reconhecimento de que a própria questão estava errada. Um país não precisa ser visto como pronto para a democracia. Ao invés disso, ele deve se tornar pronto por meio da democracia.
Essa é uma mudança importante que estende o alcance potencial da democracia para bilhões de pessoas com suas variáveis histórias e culturas e distintos níveis de afluência. Foi também no século XX que as pessoas finalmente aceitaram que o direito de voto para todos os adultos deve ser, de fato, de todos, não apenas homens, mas também mulheres. Quando, em janeiro de 1999, ele teve a oportunidade de encontrar-se com Ruth Dreyfus, presidente da Suíça e mulher de grande distinção, ele teve a chance de relembrar que há apenas um quarto de século as mulheres suíças não podiam nem ao menos votar. Nós, pelo menos, chegamos ao ponto de reconhecer que a cobertura da universalidade como qualidade da misericórdia não é disseminada. Ele não nega a existência de desafios ao argumento da democracia pela universalidade. Esses desafios surgem em diversos tipos e formas e diferentes direções. De fato, isso faz parte do assunto desse ensaio. Ele precisou examinar esse argumento da democracia como valor universal e os desafios que o cercam. Antes que ele começasse esse exercício, entretanto, foi necessário estabelecer claramente o sentido no qual a democracia tornou-se uma crença dominante no mundo contemporâneo. Em qualquer tempo ou clima social, há algumas crenças disseminadas que parecem impor respeito como um tipo de regra geral, como um default em um programa de computador. Eles são considerados certos a menos que seu argumento seja de alguma forma negado. Enquanto a democracia ainda não é praticada universalmente, assim como não é uniformemente aceita no clima geral da opinião mundial, a governança democrática atingiu agora o status de ser encarada como geralmente certa. A bola está no campo daqueles que desejam emprestar a democracia para promover uma justiça para essa rejeição. Trata-se de uma mudança histórica, de não muitos anos atrás, quando os defensores da democracia para a Ásia ou África tinham que falar pela democracia com as costas voltadas para a parede. Enquanto nós ainda temos razões suficientes para debater com aqueles que implícita ou explicitamente rejeitam a necessidade da democracia, devemos também notar claramente como o clima geral de opinião deixou de ser o que era em séculos anteriores. Não precisamos estabelecer a cada vez se este ou aquele país, África do Sul, Camboja ou Chile, estão prontos para a democracia. Uma questão que era fundamental no século XIX. Nós agora tomamos isto como certo. Esse reconhecimento da democracia como sistema universalmente relevante, que se move em direção de sua aceitação como valor universal, é uma grande revolução no pensamento e uma das mais importantes contribuições do século XX. É nesse contexto que precisamos examinar a questão da democracia como um valor universal. A democracia tem funcionado bem? Bom, enquanto ninguém realmente questiona o papel da democracia, por exemplo, nos Estados Unidos, Inglaterra ou França, este ainda é um ponto a discutir para muitos dos países mais pobres no mundo. Esta não é a ocasião para um exame detalhado do registro histórico, mas eu diria que a democracia tem funcionado bastante bem. Dizem habitualmente que sistemas não democráticos são melhores em proporcionar desenvolvimento econômico. Essa crença, algumas vezes, é chamada de hipótese de Lee, em função do seu defensor, Lee Kuan Yew, líder e ex-presidente de Singapura. Ele está correto no que diz respeito ao que alguns estados disciplinares, como a Coreia do Sul, seu país, Singapura e a China pós-reforma, tiveram índices mais rápidos de crescimento econômico que muitos dos estados menos autoritários, incluindo Índia, Jamaica e Costa Rica. A hipótese Lee, entretanto, é baseada em esporádico empirismo, usando informação muito selecionada e limitada, ao invés de qualquer teste estatístico geral que use o universo da informação disponível. Uma relação geral desse tipo não pode ser estabelecida com base em evidência muito seletiva. Por exemplo, não podemos realmente usar o alto crescimento econômico de Singapura ou da China como prova definitiva de que autoritarismo tem mais sucesso na promoção de crescimento econômico. Também não podemos chegar à conclusão oposta pelo fato de que Botsuana, o país com o melhor regimento de crescimento econômico da África, de fato com um dos melhores registros de crescimento econômico em todo o mundo, tem sido um oásis de democracia naquele continente por décadas. Precisamos mais estudos empíricos sistemáticos para averiguar os argumentos e contra-argumentos. Não há, de fato, nenhuma evidência geral convincente de que governança autoritária e supressão de direitos políticos e civis são realmente benéficos ao desenvolvimento econômico. A questão também envolve o aspecto fundamental dos métodos de pesquisa econômica.
Não deveríamos olhar apenas para as conexões estatísticas, mas também examinar e escrutinar os processos causais que estão envolvidos no crescimento econômico e desenvolvimento. Para completar este exame, devemos ir além dos estreitos domínios do crescimento econômico e escrutinar as maiores demandas do desenvolvimento econômico, incluindo a necessidade de segurança econômica e social. Nesse contexto, precisamos olhar para a conexão entre direitos políticos e civis, de um lado, e a prevenção de grandes desastres econômicos, de outro. Direitos políticos e civis dão às pessoas a oportunidade de chamar a atenção para as necessidades gerais e demandar ação pública apropriada. A resposta de um governo ao grave sofrimento do seu povo habitualmente depende de pressão colocada sobre ele. O exercício de direitos políticos, como voto, crítica, protestos e similares, pode fazer uma real diferença nos incentivos políticos que operam em governo. Ele discutiu em outro local o importante fato de que, na terrível história da epidemia de fome no mundo, nenhuma epidemia substancial jamais ocorreu em qualquer país independente e democrático, com uma imprensa relativamente livre. Não há como encontrar exceções a essa regra, não importa onde se olhe. As recentes epidemias de fome na Etiópia, Somália ou outros regimes ditatoriais, a fome da União Soviética nos anos 30, China 1958 a 61, com a falha do Grande Passo à Frente, ou ainda antes, a fome na Irlanda ou na Índia sob governo externo. A China, mesmo que de muitas formas estivesse melhor economicamente que a Índia, conseguiu ter a maior epidemia de fome, ao contrário da Índia, registrada na história mundial. Perto de 30 milhões de pessoas morreram de 1958 a 1961, enquanto políticas governamentais equivocadas permaneceram imutáveis por 3 anos a fio. Essas políticas permaneceram não criticadas, pois não havia partido de oposição no parlamento, imprensa livre ou eleições multipartidárias. Na verdade, é precisamente essa ausência de desafio que permitiu que políticas profundamente ineficazes continuassem, mesmo que estivessem matando milhões a cada ano. A fome está habitualmente associada com o que parece ser desastres naturais, e os comentaristas acomodam-se à simplicidade de explicar a fome apontando para esses eventos: as enchentes na China durante o fracassado Grande Passo à Frente, a seca na Etiópia ou a quebra de safra na Coreia do Norte. Entretanto, muitos países com problemas naturais similares, ou até mesmo piores, deram-se perfeitamente bem, porque um governo responsável interveio para ajudar a aliviar a fome. Uma vez que as principais vítimas da fome são os indigentes, as mortes podem ser prevenidas pela recriação de renda, por exemplo, através de programas de emprego, o que torna a comida acessível a vítimas potenciais dessa fome. Mesmo os países democráticos mais pobres que viveram terríveis secas ou enchentes ou outros desastres naturais, como a Índia em 1973 ou o Zimbábue e o Botsuana no início dos anos 80, foram capazes de alimentar seu povo sem experimentar uma epidemia de fome. A fome é fácil de prevenir se houver um esforço sério nesse sentido. E um governo democrático, submetido a eleições e críticas dos partidos de oposição e jornais independentes, não pode evitar realizar esse esforço. Enquanto a Índia continuou a ter epidemias de fome durante a gestão do governo britânico até a independência, a última epidemia que ele testemunhou quando criança foi em 1943, 3 anos antes da independência. Essas desapareceram repentinamente com o estabelecimento de uma democracia multipartidária e a imprensa livre. Na verdade, a questão da fome é apenas um exemplo do alcance da democracia, mesmo que seja em muitas formas, o caso mais fácil de analisar. O papel positivo dos direitos políticos e civis aplica-se à prevenção de desastres sociais e econômicos em geral. Quando as coisas vão bem e tudo está rotineiramente bem, esse papel instrumental da democracia pode não ser particularmente notado. É quando as coisas não vão bem, por um motivo ou outro, que os incentivos políticos providos pela governança democrática adquirem um grande valor prático. O autor acredita que há uma importante lição a ser aprendida. Muitos tecnocratas da economia recomendam os usos de incentivos econômicos que o sistema de mercado provê, enquanto ignoram incentivos políticos que os sistemas democráticos poderiam garantir. Isso significa optar por um conjunto de regras básicas profundamente desequilibrado. O poder protetor da democracia pode não ser muito notado quando um país tem sorte suficiente para não estar vivendo uma séria calamidade, quando está tudo andando com suavidade. Ainda assim,
O perigo da insegurança que surge das circunstâncias econômicas ou de outro tipo alteradas, ou de políticas errôneas não corrigidas, podem causar o atraso que parecia ser um estado saudável. Os recentes problemas do leste e sudeste asiático, quando ele escreveu o artigo, expõem, entre outras coisas, as penalidades da governança neodemocrática. Isso ocorre em dois aspectos contundentes. Primeiro, o desenvolvimento da crise financeira em algumas dessas economias, incluindo Coreia do Sul, Tailândia e Indonésia, foram associados de perto à ausência de transparência nos negócios, em particular à ausência de participação pública na revisão dos arranjos financeiros. A falta de um efetivo fórum democrático tem sido apontada como esse ponto central no insucesso. Segundo, uma vez que a crise financeira levou à recessão econômica generalizada, o poder protetor da economia e da democracia, semelhante ao que previne a fome em países democráticos, teve sua ausência grandemente observada em países como a Indonésia. Os novos despossuídos não tinham a voz que precisavam. O que é exatamente a democracia? Não se deve identificar a democracia como governo de maioria. A democracia tem demandas complexas, o que certamente inclui o voto e o respeito pelos resultados eleitorais, mas também requer a proteção das liberdades e direitos, respeitos aos títulos legais e a garantia da livre discussão e distribuição sem censura de notícias e comentários justos. Mesmo as eleições podem ser grandemente danosas se ocorrerem sem que os diferentes lados tenham oportunidade adequada de apresentar seus respectivos casos, ou sem que o eleitorado goze de liberdade para obter notícias e considerar os pontos de vista dos competidores. A democracia é um sistema exigente e não apenas uma condição mecânica, como o governo da maioria, tomada isoladamente. Visto sob essa luz, os méritos da democracia e seu argumento como valor universal podem ser relacionados a certas virtudes distintas que acompanham sua prática irrestrita. De fato, podemos distinguir três diferentes formas através das quais a democracia enriquece a vida dos cidadãos. Primeiro, a liberdade política faz parte da liberdade humana em geral, e o exercício dos direitos políticos e civis é um componente crucial para a boa vida dos indivíduos como seres sociais. A participação política e social tem valor intrínseco para a vida e bem-estar humanos. Ser impedido de participar na vida política da comunidade é uma grande privação. Segundo, a democracia tem um importante valor instrumental ao potencializar a capacidade do povo ser ouvido quando expressar suas demandas por atenção política, incluindo demandas de necessidades econômicas. Terceiro, a prática da democracia dá aos cidadãos a oportunidade de conhecimento uns sobre os outros e ajuda a sociedade a formar seus valores e prioridades. Mesmo a ideia de necessidades, incluindo a compreensão de necessidades econômicas, requer discussão pública e troca de informações, pontos de vista e análises. Nesse sentido, a democracia tem importância construtiva, além de seu valor intrínseco para as vidas dos cidadãos e sua importância instrumental nas decisões políticas. Os argumentos da democracia como um valor universal devem levar em conta esta diversidade de considerações. A conceituação, até mesmo a compreensão do que é contabilizado como necessidades, incluindo necessidades econômicas, pode inclusive requerer o exercício dos direitos políticos e civis. Uma compreensão adequada do que são necessidades econômicas, seu conteúdo e força, pode requerer discussão e troca. Direitos políticos e civis, especialmente aqueles relacionados à garantia do debate aberto, crítica e não concordância, são centrais ao processo de geração de opções esclarecidas. De fato, o alcance e efetividade do diálogo aberto são habitualmente menosprezados quando acessamos problemas sociais e políticos. Por exemplo, a discussão pública tem um papel importante na redução dos altos níveis de fertilidade que caracterizam muitos países em desenvolvimento. Miséria e privações podem ser de diversos tipos, alguns mais tratáveis por remédios sociais que outros. A totalidade dos dilemas humanos seria uma base muito crua para a identificação de nossas necessidades. Por exemplo, há muitas coisas que teríamos boas razões para valorizar e, portanto, entender como necessidades, se forem viáveis. Nós poderíamos até mesmo desejar a imortalidade, como Matrier, aquela incrivelmente inquisidora do Pinashdi, que fez sua conversa de 3.000 anos com Ikjanovaika. Mas nós não vemos a imortalidade como uma necessidade, porque ela é claramente inviável.
Nossa concepção de necessidade relaciona-se com nossas ideias sobre a natureza preventiva de algumas privações e ao nosso entendimento do que pode ser feito a respeito delas. Na formação de crenças e compreensão sobre a viabilidade, particularmente viabilidade social, as discussões públicas têm um papel fundamental. Direitos políticos, incluindo liberdade de expressão e discussão, são cruciais, não apenas na inundação de respostas sociais para as necessidades econômicas, mas também na conceituação das próprias necessidades econômicas. Se a análise está correta, então o reconhecimento do valor da democracia não reside em um mérito particular. Há uma pluralidade de virtudes, incluindo, em primeiro lugar, a importância intrínseca da participação política e liberdade na vida humana. Em segundo, a importância instrumental dos incentivos políticos na manutenção da responsabilidade e transparência dos governos. E em terceiro, o papel construtivo da democracia na formação de valores e na compreensão de necessidades, direitos e obrigações. À luz desse diagnóstico, nós podemos agora abordar a questão que motivou o ensaio do autor, qual seja o caso de compreender a democracia como um valor universal. Nem todos concordam com a decisiva importância da democracia, particularmente quando compete por nossa atenção e lealdade com outras coisas desejáveis. Isso é realmente assim, e não há unanimidade nesse ponto. A ausência de unanimidade é vista por alguns como evidência suficiente de que a democracia não é um valor universal. Certamente, devemos começar lidando com uma questão metodológica. O que é um valor universal? Para que um valor seja considerado universal, deve ter aceitação de todos? Se isso fosse realmente necessário, então a categoria dos valores universais bem poderia estar vazia. Eu não conheço nenhum valor, nem mesmo a maternidade, ao qual ninguém tenha jamais colocado objeções. Argumentaria que a aceitação universal não é um requisito para que algo seja considerado valor universal. Ao invés disso, o argumento de um valor universal é que as pessoas, em qualquer lugar, tenham razão para vê-lo como valioso. Quando Mahatma Gandhi defendeu o valor universal da não-violência, ele não estava defendendo que as pessoas em todos os lugares agissem de acordo com esse valor, mas que elas tivessem bons motivos para vê-lo como valioso. Da mesma forma, como Rabindranath Tagore defendeu a liberdade da mente, ou a liberdade de pensar como um valor universal, ele não estava dizendo que esse é um argumento que deve ser aceito por todos, mas que todos têm razão suficiente para aceitá-lo, uma razão pela qual ele muito fez em termos de explorar, apresentar e divulgar. Vista dessa forma, qualquer argumentação de que algo seja um valor universal envolve análise de seus aspectos contrários, em particular, se as pessoas podem ver algum valor em uma argumentação que ainda não considera adequadamente. Todos os argumentos relativos a valor universal, não apenas o da democracia, têm este pressuposto implícito. Ele acredita que seja em função desse habitual pressuposto implícito que a maioria e a maior mudança comportamental relativa à democracia ocorreu no século XX. Considerando a democracia para um país que não tem e onde muitas pessoas podem ainda não ter tido a oportunidade de considerá-la como uma prática real, supõe-se que as pessoas envolvidas iriam aprová-la uma vez que se torne uma realidade em suas vidas. No século XIX, essa suposição não teria sido feita, mas a presunção de que é vista como natural mudou radicalmente durante o século XX. Também se deve notar que essa mudança é em grande medida baseada na observação da história do século XX. À medida que a democracia começa a se espalhar, seus apoiadores crescem, não diminuem. Começando na Europa e na América, a democracia como um sistema alcançou muitas costas distantes, onde foi saudada com desejosa participação e aceitação. Além disso, quando uma democracia existente foi derrubada, houve protestos, disseminados, mesmo que estes tenham sido habitualmente suprimidos com brutalidade. Muitas pessoas têm desejado arriscar suas vidas na luta de trazer a democracia de volta. Alguns que debatem o status da democracia como valor universal baseiam seu argumento não na ausência da unanimidade, mas na presença de contrastes regionais. Esses supostos contrastes são algumas vezes relacionados à pobreza de algumas nações. De acordo com esse argumento, pessoas pobres estão interessadas e têm razão para se interessar em pão e não em democracia. Esse muito repetido argumento é falacioso em dois diferentes níveis. Primeiro, o papel protetor da democracia pode ser particularmente importante para os pobres. Isso, obviamente, aplica-se a potenciais vítimas da fome que vivem sob ameaça de perecer.
Isso também se aplica aos despossuídos lançados para baixo na escada da economia em uma crise financeira. Pessoas em necessidades econômicas também precisam de voz política. Democracia não é um artigo de luxo que pode esperar a chegada da prosperidade geral. Segundo, há muito pouca evidência de que pessoas pobres, se puderem optar, irão preferir rejeitar a democracia. Considerando que não tem havido teste da proposição de que os pobres não se importam com direitos políticos e civis, a evidência é inteiramente contra esse argumento. Há também outro argumento em defesa de um suposto contraste regional, não relacionado às circunstâncias econômicas, mas a diferenças culturais. Talvez a mais famosa dessas argumentações está relacionada com o que foi chamado de valores asiáticos. Tem sido afirmado que os asiáticos tradicionalmente valorizam a disciplina, não a liberdade política, e, portanto, a atitude com relação à democracia deve ser, inevitavelmente, mais cética nesses países. É muito difícil encontrar qualquer base real para esse argumento intelectual na história das culturas asiáticas. A Ásia é, obviamente, uma área muito grande, contendo 60% da população mundial. E as generalizações sobre um conjunto tão vasto de povos não são fáceis. Algumas vezes, os defensores dos valores asiáticos tendem a olhar primeiramente para o leste da Ásia como a região de maior aplicabilidade. A tese geral de um contraste entre o Ocidente e a Ásia habitualmente concentra-se nas terras a leste da Tailândia, ainda que haja também um argumento mais ambicioso de que o resto da Ásia é bastante similar. Mesmo o leste asiático, entretanto, é marcadamente diverso, com muitas variações a serem encontradas, não apenas entre Japão, China, Coreia e outros países da região, mas também dentro de cada país. Confúcio é o autor padrão citado na interpretação dos valores asiáticos, mas ele não é a única influência intelectual nesses países. No Japão, China e Coreia, por exemplo, há tradições budistas muito antigas e disseminadas poderosas por mais de 1500 anos. E há também outras influências, incluindo uma considerável presença cristã. Não há uma homogênea devoção à ordem em detrimento da liberdade em nenhuma dessas culturas. Além disso, o próprio Confúcio não recomendava uma cega obediência ao Estado. Ele dizia: quando o caminho prevalece no Estado, fale com coragem e haja com coragem. Quando o Estado houver perdido seu caminho, haja com coragem e fale com suavidade. De fato, Confúcio provê um indicador claro para o fato de que os dois pilares do imaginado edifício dos valores asiáticos, lealdade à família e obediência ao Estado, podem estar em severo conflito um com o outro. A monolítica interpretação dos valores asiáticos como hostis à democracia e direitos políticos não ultrapassa um escrutínio crítico. Eu não deveria, e o autor também não, suponho, ser tão crítico com relação à ausência de estudos que suportem essas crenças, uma vez que aqueles que fizeram essas afirmativas não são acadêmicos, mas líderes políticos, geralmente porta-vozes oficiais ou informais de governos autoritários. Entretanto, é interessante ver que, enquanto nós, acadêmicos, podemos ser não práticos quanto às práticas políticas. Práticas políticas podem, por sua vez, ser bastante não práticas quanto à academia. Não é difícil, é claro, encontrar escritos autoritários dentro das tradições asiáticas, mas isso também não é difícil dentro dos clássicos ocidentais. Basta refletir sobre o trabalho de Platão ou São Tomás de Aquino para constatar que a devoção à disciplina não é um gosto especial asiático. Descartar a plausibilidade da democracia como um valor universal, em função da presença de alguns escritos asiáticos sobre a disciplina e ordem, seria como rejeitar a plausibilidade da democracia como uma forma natural de governo, na Europa ou na América, com base nos escritos de Platão ou São Tomás de Aquino, sem mencionar a substancial literatura medieval a favor das inquisições. Em função das experiências das batalhas políticas contemporâneas, especialmente no Oriente Médio, o Islã é geralmente mostrado como fundamentalmente intolerante e hostil à liberdade individual. Mas a presença da diversidade e variedade dentro de uma tradição aplica-se também ao Islã. Na Índia, Akbar e muitos outros imperadores mogul, com notável exceção de Aurangzeb, são bem exemplos da teoria e prática da tolerância política e religiosa. Os imperadores turcos foram geralmente mais tolerantes que seus contemporâneos europeus. A diversidade é uma característica da maioria das culturas do mundo.
A civilização ocidental não é uma exceção. A prática da democracia que saiu vencedora no moderno Ocidente é grandemente um resultado de um consenso que vem emergindo desde o Iluminismo e a Revolução Industrial, e particularmente no último século. Ler neste fato um compromisso histórico do Ocidente ao longo do milênio com a democracia é aí contrastar este fato com tradições não ocidentais, tratando cada uma como monolítica. Isso seria um grande erro. Essa tendência à simplificação pode ser vista não apenas com textos de alguns porta-vozes governamentais na Ásia, mas também nas teorias de alguns dos melhores acadêmicos ocidentais. Como exemplo dos textos de um grande estudioso, cujos trabalhos e muitas outras formas têm sido impressionantes, é importante citar a tese de Samuel Huntington sobre o choque das civilizações, onde a heterogeneidade dentro de cada cultura ganha reconhecimento inadequado. Seu estudo chega à clara conclusão de que um senso de individualismo e uma tradição de direitos e liberdades podem ser encontrados no Ocidente, que são únicos entre sociedades civilizadas. Huntington também argumenta que as características centrais do Ocidente, aquelas que o distinguem de outras civilizações, antecipam a modernização do Ocidente. No ponto de vista dele, o Ocidente era Ocidente muito antes de ser moderno. É essa tese que o autor tem argumentado que não sobrevive ao escrutínio histórico. Para cada tentativa de um porta-voz governamental asiático de contrastar supostos valores asiáticos com valores ocidentais, existe, ao que parece, uma tentativa de um intelectual ocidental de fazer uma oposição similar ao outro lado. Mas mesmo que cada puxão asiático possa ser neutralizado por um empurrão ocidental, os dois juntos não conseguem reduzir o argumento da democracia de ser um valor universal. Tentei coibir e o autor tentou cobrir um grande número de temas relacionados ao argumento de que a democracia é um valor universal. O valor da democracia inclui sua importância intrínseca na vida humana, seu papel instrumental na geração de incentivos políticos e sua formação construtiva na formação de valores e na compreensão da forma e viabilidade das demandas por necessidades, direitos e obrigações. Esses méritos não têm caráter regional. Também não é regional a defesa da disciplina e ordem. A heterogeneidade de valores parece caracterizar a maioria, talvez todas as grandes culturas. O argumento cultural não exclui, nem mesmo impede, as escolhas que podemos fazer hoje. Essas escolhas têm de ser feitas aqui e agora, observando os papéis funcionais da democracia, dos quais depende o caso da democracia no mundo contemporâneo. O autor argumentou que esse caso é realmente forte e não restrito ao original. A pujança do argumento de que a democracia é um valor universal reside finalmente nessa força. É aí que o debate se coloca. Ele não pode ser dispensado por tabus culturais imaginários ou supostas predisposições de civilizações impostas por nossos vários antepassados. Deixemos, portanto, de nos apegar a fantasmas, a estereótipos, a preconceitos, a localidades. Vamos parar com esse discurso contra o Oriente, contra o Ocidente, contra o que quer que seja. A democracia é sim um valor universal porque encontrou pessoas para defendê-la em várias partes do planeta e pode prosperar cada vez mais. O recado final é que não há democracia sem democratas. É por isso que nos últimos 10 meses, nas últimas 10 leituras e nas últimas 10 praças, a gente, aqui em Belo Horizonte, tem ajudado nessa causa. Com mais democratas, mais democracia.